começar dando bom dia ou boa tarde para todos e todas, né, nesse horário. Estamos em diferentes momentos. Para quem não me conhece, eu sou a Michelle, a diretora do Departamento Científico do Contemporâneo, e eu desejo as boas-vindas no nosso penúltimo evento científico desse ano. Nós temos mais uma atividade planejada neste sábado, dia 21, às 11 da manhã, que são as hipóteses do inconsciente em Winnicott, que será orquestrada pelo Dr. Roberto Granha, analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, e o Dr. Jorge Rodrigues, psicanalista argentino e tradutora das obras de Winnicott na Argentina. Para maiores informações e inscrições, entrar em contato pelo e-mail ensino@contemporâneo.org.br. O evento vai ser aberto e gratuito. Eu quero agradecer muito a presença das nossas convidadas Marina e Fernanda, que serão devidamente apresentadas logo mais pela coordenadora do nosso debate de hoje. E agradeço também a todos que estão presentes hoje para mais uma rica conversa. Para que a gente possa desfrutar desse momento, eu gostaria de passar só algumas orientações. Eu peço a todos que mantenham seus microfones desligados, para que a gente possa evitar interferências na fala das convidadas. E após a apresentação de suas falas, teremos um momento de diálogo, onde vocês podem realizar suas perguntas pelo microfone ou via bate-papo desta plataforma. Passo a palavra, então, para a nossa coordenadora deste dia, a diretora Letícia Lacerda Munitz, psicóloga, docente do Contemporâneo, membro do Instituto da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, especialista em psicoterapia de infância e adolescência e idade adulta e diretora do curso semanal de pós-graduação da nossa instituição. Com a palavra, Letícia, então. Bom, primeiro, Michelle, obrigada, né, pelo convite e a todos aqui também, né, e a gente até estava conversando um pouquinho antes, né, que eu acho que não foi a troco de nada que a Michelle me convidou, né, para participar dessa mesa, assim, para estar dialogando com as gurias e fazer essa facilitação, né. Além de ser analista, eu também estou grávida, né? Então, acho que foi um dos movimentos, assim, que eu e a Fê, né, e a Marina, com o livro, assim, uma analista grávida, né? O quão importante é a gente poder dialogar, tá? Então, te agradeço, né, Michelle, a Fê também, a Marina, né, por poder estar aqui junto com vocês. Então, a gente vai conversar, né, acho que primeiro a Marina, né, vai poder nos lançar algumas ideias com a nossa convidada. Vou apresentar a Marina e a Fernanda, né, a Marina é psicóloga, psicanalista pelo CEP, aqui de Porto Alegre, e autora do livro, né, Analista Grávida, e especialista em sexualidade humana pela USP, né. A Fernanda é psicóloga, mestre e doutora em psicologia clínica pela Unicinos, é docente, né, aqui do Instituto Contemporâneo e especialista em psicoterapia psicanalítica, aqui pelo Contemporâneo também. Então, quem vai começar, né, o nosso diálogo vai ser a Marina, né, cada uma vai ter o seu tempo aí para nos apresentar suas ideias, depois a Fernanda. E o que a gente pensou, né, pessoal, assim, quem quiser participar perguntando, tá? Tanto se sentir à vontade após, né, a conversa e a apresentação das convidadas, abre o seu microfone e a gente conversa, ou pode nos mandar pelo chat, a gente vai podendo, né, eu vou podendo ver as perguntas e depois a gente abre para o diálogo com todos, tá? E o tema de hoje também, né, que a gente pensou, né, é a repercussão da analista grávida na clínica psicanalítica, tá? Então, a Fernanda vai trazer alguns pontos também da dissertação de mestrado dela, que abordou esse tema, e a Marina, né, vai nos trazer questões do livro Analista Grávida, que ela tem um capítulo escrito. Tá, Marina, então, tudo contigo. Tá bom. Obrigada, Letícia. Primeiro, eu quero agradecer ao Contemporâneo, a Michelle pelo convite, né? A Fernanda pelas trocas que a gente vai poder ter aqui. Fiquei muito feliz em ter acesso ao teu trabalho, né? Como tu falou, é um tema escasso de literatura, então que bacana que também se produz em Porto Alegre sobre isso. Pena que nem sempre a gente tem acesso. Então, momentos como esse são mesmo muito ricos para a gente saber o que as pessoas estão produzindo, pensando, trocando, né? Quando a gente combinou de falar sobre analista grávida,
eu estou aqui muito em função do livro, né, de ser organizadora e coautora desse livro. Não sei se todo mundo conhece, Analista Grávida, que é um livro produzido por mim e mais 4 colegas, a Rafaela Degani, a Simone Heisler, a Gabriela Sebem e a Juliana Lang Lima, né? E temos mais 7 autoras convidadas, que eu vou nomeá-las, né? Acho que é importante, a Nara Caron, a Carolina Barros Falcão, a Luciana Redivo Dremer, a Ana Teresa Vale, que é uma psicanalista portuguesa, Raquel Moreno Garcia, a Cândida Sé e a Lízia Leite. O livro ele tem 11 capítulos, e esses 11 capítulos versam, então, sobre a clínica psicanalítica, o impacto da gravidez da analista na clínica. E apesar do tema ser único, né, sobre a gravidez da analista, nós temos uma variedade de abordagens. Tem desde o ponto de vista da psicossomática, da análise de crianças, né, da comunicação inconsciente, que é um tema que acho que é muito relevante quando a gente fala, né, da clínica psicanalítica, da gravidez da analista. Tem também sobre a supervisão de analistas grávidas, tem sobre perda gestacional, né, o caso dessa colega de Portugal que teve uma perda gestacional e como isso impactou na sua clínica. Então, apesar do tema ser único, ele é bem diverso, né? Então, como é que surgiu a ideia, né? Acho que a ideia veio principalmente da nossa necessidade de falar disso, porque nós somos, né, 5 amigas psicanalistas e sempre trocando muito sobre as nossas experiências, sobre o momento da gravidez, porque acho que em 2, 3 anos sempre tinha uma grávida, né? Quando a gente achou que já tinha acabado, veio a segunda leva, outra já engravidou de novo, então sempre essa temática nos rondando. E, assim, era muita coincidência que das 5 analistas grávidas, as 5 tinham histórias muito parecidas e, ao mesmo tempo, muito peculiares desse momento. Então, a gente começou a pensar o que está acontecendo, né? O que é isso que invade a clínica, né? Vamos falar sobre isso, vamos pensar sobre isso, né? E aí, então, a gente foi atrás de bibliografia, acredito que a Fernanda também tenha tido essa dificuldade, né? Tinha um artigo aqui, outro acolá, às vezes citando a gravidez da analista, mas muito pouca coisa sobre como a analista lida com seus desejos, com as suas demandas, né? Com o seu narcisismo nesse momento, né? Acho que, às vezes, falar em primeira pessoa é um tema difícil para nós, né, para a nossa área. Então, a gente pensou, bom, vamos escrever sobre isso. Se não existe tanto material, não existia um livro referência, vamos produzir esse livro. Então, a gente se associou ao Lucas Krieger, né, que também é psicanalista da Artes e Ecos, e ele comprou a ideia na hora, achou ótimo, e também durante a produção do livro, né, ele é o único homem envolvido, inclusive, no livro, é um livro bem feminino, a capa é de uma mulher, a revisão é de uma mulher, a bibliotecária é mulher, e o Lucas era o único homem, mas era um homem grávido, né, porque a esposa estava grávida durante a gestação do livro. Então, sabe, é como hoje, né, a reunião, né, temos aí grávidas, né, o mundo conspira, né, ou então o inconsciente, né, se comunica e cria esses encontros. Então, a gente falou com o Lucas sobre a possibilidade de produzir esse livro, nosso desejo de lançar ao mundo também um pouco do que a gente pensa sobre a clínica, sobre esse momento, desvelar um pouco essa mística, né, da analista, a interferência do corpo da analista no set. E as coisas foram tomando uma proporção e, enfim, aí veio a pandemia, o livro era para ser lançado de forma convencional, né, em maio, com coquetel, estava tudo pronto. Com a pandemia, a gente teve que se reinventar e tem sido uma grata surpresa, né? Assim como a gravidez da analista, né, gera um pouco de pânico, e agora como é que vai ser a clínica, né? A pandemia também, agora como vai ser o lançamento do livro, mas a gente vai vendo que as possibilidades também se abrem, né? E o lançamento virtual está proporcionando muitos encontros bacanas, e isso tem sido muito gratificante de ouvir outras mulheres, outras colegas analistas que já passaram por um momento de gravidez, né, e se sentiram muito desamparadas, e de alguma forma, para as que estão grávidas ou as que estão desejosas de passar por isso, né, ter algum respaldo, né. Inclusive, eu acho que
o ineditismo, a ousadia do livro foi bem destacada no prefácio que foi feito pela Diana Corso, que ela fala isso, né, de como durante anos a analista grávida era colocada no set como algo a ser escondido, né? Que na época dela, né, alguns anos atrás, e de outras colegas que tiveram essa experiência, era vou evitar ao máximo que a minha barriga apareça, né? E acho que também é uma conquista dos movimentos sociais, né, da cultura, a gente poder falar disso, poder desmistificar um momento que, bom, todos nós saímos de um útero, né? Todos nós já tivemos, né, na barriga. Então, por que todo esse tabu? E aí no livro a gente levanta algumas possibilidades, né? Porque, bom, a gravidez revela a sexualidade da analista, a gravidez desvela, né, muitas fantasias, ou de alguma forma ela precipita que apareçam muitas fantasias, as fantasias mais arcaicas, né, que tem a ver quem somos nós, de onde viemos, todas as fantasias, né, de estar dentro desse útero. Então, não à toa a gente tem tido muitos eventos, porque eu acho que suscita algo que é do universal, né? Que é isso, assim, esse encontro com essa mulher grávida, ser escutado por uma mulher grávida, né? Tudo, enfim, que é suscitado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa específica ou geral do livro para falar. Bom, quem não tem o livro, quem se interessa, nós temos um Instagram, @analistagrávida, que tem mais informações sobre os livros, sobre o livro, sobre os eventos que a gente tem feito. Já vou falar agora, senão depois eu esqueço, né? E, enfim, vou falar agora um pouquinho do meu capítulo mais específico, que o meu capítulo se chama Eu, uma analista grávida, né? Acho que o título deixa bem claro o quão autoral é, né? Eu começo a falar um pouquinho disso, né? Bom, o que acontece, né? Eu abro com uma fala de uma analisanda que antes mesmo, assim, de eu estar consciente da minha gravidez, de ter feito um teste, se analisando traz uma questão que é a que foi numa vidente, e a vidente falou que existia uma criança na vida dele, e né, eu analisando, bom, mas eu não quero engravidar minha mulher, não, da onde tá essa criança, né? E aí a gente vai, daí eu vou trabalhando, não trabalho em cima de um caso, mas trabalho em cima de fragmentos, que são coisas que se repetem, né? A gente pensa que é algo muito específico, mas são fantasias que vão se repetindo, a gente vai escutando aquilo uma, duas vezes, né? Bom, o que está sendo colocado aqui, né? O que está rolando na transferência, né? Aí eu uso um pouco a ideia do Nasio, que é fazer silêncio em si, né? A partir da ideia do Lacan, de abrir mão do eu, né? E eu acho legal essa ideia do fazer silêncio em si, porque eu acho que mostra um pouco a complexidade da analista grávida, porque tudo que a gravidez às vezes não nos permite é fazer silêncio, né? Porque a gente está exuberante, porque o nosso corpo está diferente, o nosso corpo está transbordando, o nosso narcisismo está no seu ápice, e a gente tem que se recolher, né, para poder seguir investindo, né, numa escuta atravessada pela abstinência. Então, acho que é um pouco desse dilema de poder abrir mão, né, do seu eu, fazer silêncio em si, no momento talvez mais ruidoso da mulher, né? E aí eu uso um pouco, até para ilustrar, para trazer, né, um pouco do conteúdo da escrita, eu uso a música da Marina Lima, Grávida, que é uma música, enfim, né, que é da minha infância, e quando eu estava grávida eu pensava nela, né? E eu vou citar um trecho do meu capítulo, que então, a música da Marina, e vou parir um terremoto, uma bomba, uma cor, uma locomotiva a vapor, um corredor. E aí eu escrevo. É um pouco sobre isso que versa este ensaio. Uma analista grávida, de um terremoto, uma bomba, corpo como locomotiva, um corredor, às vezes polonês. Há uma íntima relação que não é uterina, mas é visceral na ordem da transferência e de tudo que se instaura na sala de análise, de parto, na poltrona de dar mamar, no divã de deitar, na hora de desmamar, na cicatriz que toma forma no meio de um corpo, que finalmente permite estar novamente ereta, no corpo que muda, inconscientes à flor da pele.
Enfim, escolhi esse trecho porque eu acho que mostra um pouco de todas as fases que a gente vai passando, né, na gravidez. Desde da notícia, do como vou contar, que eu acho que são coisas que depois a gente pode debater, né? Se existe um momento único para falar para todos analisando, se a gente espera que isso apareça, né? Por que alguns tão precocemente já capturam a nossa gravidez e outros com barrigão enorme nunca falam nada, né? O que age ali, né? É da ordem do recalque, o que é uma vergonha, né? Enfim, são coisas que eu acho importante a gente debater, até questões assim, bom, e eu vou sair de licença, quanto tempo eu vou sair de licença, o que acontece nesse período da licença, vou ser esquecida, vou ser odiada, porque durante a gestação a gente sabe que, bom, sentimentos vão seguir borbulhando na transferência, desde a transferência mais amorosa, mais cuidadosa, até os ataques mais hostis da gente estar grávida, né, da gente encenar de alguma forma na fantasia uma traição. Isso foi algo que apareceu em vários capítulos, né, a gravidez da analista como denúncia de uma traição, que existe um terceiro, de que não somos só dois, denúncia de que talvez exista um homem entre nós. Então, acho que são várias questões, né? E também, daí, nesse retorno, como é que vai ser? Desde a nossa fantasia, eu vou ter libido para dar mamar, sair correndo, ir para o consultório, voltar, e como isso, de alguma forma, vai nos ocupando, mas que não pode impedir que a gente siga escutando. Então, esse jogo, né, investir na clínica, investir no bebê, como que isso vai se reorganizando psiquicamente. Então, é um trabalho, sim, da analista grávida enquanto analista, e é um trabalho também da analista grávida enquanto analisanda de alguém, então a nossa análise nos dá esse suporte, enquanto supervisionanda de alguém, porque também é um momento que é tudo muito novo, acho que a supervisão se torna essencial, tanto que existe um capítulo no livro para falar da supervisão, de tão caro que era esse espaço para a gente, enquanto analistas grávidas. E, bom, e esse livro também fala da escrita como uma possibilidade de elaboração dessas intensidades. Enfim, acho que já falei um monte, estou louca para ouvir a Fernanda, né? Eu tive acesso ao teu material. Fernanda, eu vi que muitas coisas que tu traz, principalmente ali no teu levantamento bibliográfico, sentimentos despertados, tanto na analista quanto nos pacientes, né? Claro, tu enfoca mais na clínica infantil, que não trabalho com clínica infantil, mas como tem realmente coisas que se repetem, né? Que são desse universal, né, que é desse feminino que invade a clínica, né, desse terceiro, que às vezes é tido como um estranho entre o analista e o seu analisando. Enfim, vamos seguir debatendo. Obrigada, gente. Até daqui a pouco. Sigo então, Lê? Sim? Tá. Isso, bom, então, pode seguir, Fê. Então, eu sou a Fernanda, né? Como a gente estava falando no início da reunião, se todos não estavam presentes, eu também sou uma analista grávida, estou uma analista grávida atualmente, mas hoje eu vim apresentar aqui uma parte da minha dissertação de mestrado, que eu concluí em 2016, e para contar um pouquinho para vocês, assim, rapidamente, né, como é que eu cheguei nesse tema. A minha ideia era poder estudar o processo de psicoterapia de crianças. E eu já tinha combinado com uma amiga, que é psicoterapeuta, que ela ia atender o caso, né? E eu estava atrás do paciente, estava tentando conseguir o paciente que topasse a pesquisa e tal. E aí, quando eu consegui o paciente, cheguei para ela e falei: ah, consegui o paciente. Ela disse: tá, mas eu tenho que te contar que eu tô grávida. E aí eu pensei: puxa, mas agora como é que eu vou fazer? Como é que eu vou estudar o processo terapêutico de uma criança sem considerar que a terapeuta está grávida? Não dá! Eu fiquei naquele conflito. Eu pensei: bom, vou então estudar sobre isso, né? Fui para a literatura, fui atrás de textos, artigos científicos, por tudo, para ver o que a literatura dizia sobre isso. Na época eu ainda não era mãe, né? Não tinha tido essa experiência.
Então, e aí eu me deparei com isso que a Marina falou antes, assim, da pouca literatura, né, do quanto que não se fala sobre isso, do quanto que os textos e os artigos repetem assim algumas questões, mas não aprofundam muito sobre o tema. E aí eu voltei para minha orientadora, então, e falei para ela, então, que se era para ser assim, então que eu ia estudar analista grávida, terapeuta grávida. E aí, então, como já tínhamos no grupo de pesquisa uma terapeuta que estava que ela já estava atendendo um caso, né? Ela já estava atendendo um caso. E ela engravidou no meio do processo terapêutico. Eu falei, bom, então eu vou estudar as fases desse processo, né? Antes da terapeuta estar grávida, né? E vamos ver o que muda, então, a partir, se muda alguma coisa, né? A partir, então, da gravidez da terapeuta. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Ué. Acho que eu vou ter que diminuir aqui, peraí. Conseguem ver? Sim? Então, esse estudo é uma parte, então, né, a minha dissertação de mestrado ela é composta por 3 artigos, tá? Esse é o artigo 2. O primeiro artigo foi uma revisão da literatura. O segundo artigo, então, é o estudo das fases, das etapas da gravidez. E o terceiro estudo, então, é sobre as estruturas de interação, que são os tipos de matrizes de transferência e contra-transferência que acontecem entre a terapeuta e a paciente, tá? Esse estudo, então, está publicado na revista Paideia. Eu sou autora junto com a Marina Gastou e a minha orientadora foi a Vera Ramires. E é interessante colocar, né, do ponto de vista da pesquisa, que se foca muito mais nos resultados e nas intervenções técnicas utilizadas pelos terapeutas do que as características e a participação do terapeuta em si no processo, né? Ao mesmo tempo que as pesquisas vêm tentando mostrar que o papel do terapeuta e os aspectos relacionados a esse são muito associados aos resultados que a gente vai encontrar nas psicoterapias. Então, que esse tema precisa ser mais estudado. No Brasil, então, em 2013, né, foi feito um levantamento que 89% dos psicólogos eram mulheres, 34% trabalhavam com psicologia clínica, 78% dos membros da Associação Brasileira de Psicanálise são mulheres. E aí, então, está a importância da gente poder estudar fatores associados ao gênero e talvez a gravidez da terapeuta seja o mais importante deles, tá? Então, o objetivo do trabalho foi descrever as características do processo psicoterápico psicanalítico de uma criança com uma psicoterapeuta grávida e identificar possíveis repercussões da gravidez da terapeuta no tratamento. Foi um estudo de caso, foi um estudo longitudinal, a gente acompanhou a psicoterapia inteira e foi um estudo naturalístico, então. As participantes, então, era a paciente, que a gente nomeou de Alice, ela tinha 8 anos no início da psicoterapia, cursava o 3º ano do ensino fundamental e residia com a sua mãe e a sua irmã. A mãe procurou atendimento para a menina por ela apresentar queixas somáticas sem causas orgânicas, e o pai dela tinha falecido de forma repentina, há mais ou menos 6 meses atrás, ao início da busca, né? E aí, em função da morte do pai, ocorreram mudanças na estrutura financeira da família e ela precisou mudar para uma escola pública.
A terapeuta, então, tinha 10 anos de experiência clínica, tinha especialização em psicoterapia psicanalítica de crianças e doutorado na área de psicoterapia de crianças. Ela engravidou ao longo do processo psicoterápico, se tratando da primeira gestação dela, e ela realizava a supervisão clínica do caso em estudo e estava em tratamento analítico. A gente usou um instrumento, então, que avalia o processo da psicoterapia, né, de crianças, então, de 3 a 13 anos de idade, e esse instrumento, ele avalia tanto aspectos da criança, que seriam as atitudes, os sentimentos, o comportamento e a experiência, quanto aspectos do terapeuta, que seriam as ações e as atitudes do terapeuta, e da dupla, que é a natureza da intervenção da díade, o clima e a atmosfera do encontro. Foi feita uma avaliação para confirmar a necessidade da menina de tratamento, a motivação para o tratamento, e todas as sessões, então, foram filmadas. Então, a psicoterapia tinha um enfoque psicanalítico, foi realizada num consultório particular, com uma frequência de 1 vez por semana e duração de 50 minutos cada sessão. Todas as sessões foram gravadas em vídeo e foram no total 40 sessões, tá? A gente dividiu, então, a psicoterapia em 4 períodos. O período 1, então, foi da sessão 1 à sessão 6, quando a terapeuta ainda não estava grávida ou não sabia que estava grávida. No período 2, foi da sessão 7 à sessão 16, quando a terapeuta descobre a gravidez, mas a menina ainda não sabe, assim, não sabe de ter sido contado, né? Mas ela começa a dar sinais de perceber as mudanças físicas na terapeuta, e isso foi muito bonito de ver, assim, muito legal, por exemplo, na sessão 6, né, que era a véspera da terapeuta fazer o exame, assim, se dá conta, né, e ir fazer um exame de gravidez, enfim, elas brincam com o jogo da vida, e cada uma andando com o seu carrinho, daqui a pouco a terapeuta anda com o carrinho dela e o carrinho vira. E a menina diz para ela assim: seus irresponsáveis, como é que vocês fazem um acidente? Tem um bebê aí dentro. Então, foi interessante depois que a gente soube poder retomar essas questões, poder retomar os vídeos, né? Foi muito interessante poder ver os vídeos retrospectivamente também, para poder ver de acordo com o que estava acontecendo da gravidez, assim, da fase do período, o que estava acontecendo na terapia. No período 3, então, na sessão 17, foi até a 33. Na sessão 17, a gravidez foi revelada e a menina perguntou se a terapeuta poderia trabalhar enquanto ela estivesse grávida. E disse que até o dia do bebê nascer ela já estaria melhor e não ia mais precisar estar ali. Ao mesmo tempo, ela começa a roer unhas, nesse período, né, ter rituais e manias e resistência de ir à escola. Ela tinha muita dificuldade de ir à escola, assim, ela não gostava dos colegas dela, ela não se adaptava. Imagina, uma menina que saiu de uma escola privada boa, né, e foi para uma escola pública com condições mais precárias, então ela tinha muita dificuldade realmente na escola. E no período 4, foi da sessão 34 a 40, né, foi 2 meses e meio depois da última sessão, ou seja, a terapeuta, na sessão 33, a terapeuta encerrou, né, foi ter o nenê, e ficou 2 meses e meio afastada, né, então a terapeuta faz contato telefônico com a mãe da paciente, a mãe da paciente relata a melhora dos sintomas, e a mãe expressa o desejo de alta da psicoterapia. Foram agendadas, então, 7 sessões para trabalhar a despedida da menina. Os resultados, então. Essa primeira tabela mostra o que foi mais e menos característico do processo de psicoterapia, tá, da Alice. Então, os 3 primeiros itens ali, né, a terapeuta solicita mais informação ou elaboração, a terapeuta é sensível aos sentimentos da criança e percebe acuradamente o processo terapêutico. Como menos característico, a terapeuta não é responsiva, ou seja, a terapeuta era afetivamente engajada,
a criança não se sente compreendida pelo terapeuta, então, como nenhum característico, ela se sentia compreendida, né? E a criança se comunicava com afeto. E aqui essa tabela mostra, a gente fez uma análise estatística para poder analisar por fase, de acordo com as sessões ali que eu expliquei para vocês que foram divididas, por fase da gravidez, se houve alguma diferença significativa na pontuação das sessões, né? E aí todos esses itens que estão colocados aqui nessa tabela foram os que apresentaram alguma alteração significativa em alguma das fases, né? Então, eu selecionei alguns aqui. A discussão sobre por que a criança está em terapia, então a gente percebe que teve uma diminuição significativa da fase 1 para a fase 2 e uma diminuição significativa da fase 1 para a fase 3. Já da fase 2 para a fase 4, da fase 3 para a fase 4, que é quando vai ter, elas estão preparando o término do tratamento, aumenta novamente a discussão sobre por que a criança está em terapia. A gente percebe também que da fase 1 para a fase 3 e da fase 1 para a fase 4, a terapeuta cada vez coloca menos limites, né, no tratamento. E que da fase 1 para a fase 4, da fase 2 para a fase 4 e da fase 3 para a fase 4, aumentam as discussões sobre as interrupções, pausas no tratamento e término da terapia. E também que da fase 1 para a fase 3, a gente percebe que a terapeuta foi ficando menos neutra. Tá? Lembrando que a fase 3 é a véspera dela sair para ganhar o neném. Então, discussão. Esse estudo apresenta uma primeira tentativa de investigação do processo terapêutico psicanalítico de uma criança com a sua terapeuta que engravida ao longo do tratamento. Observou-se que a gravidez da terapeuta impactou no processo terapêutico e no curso do tratamento foram encontradas mudanças nas dinâmicas desse processo, conforme os 4 períodos relacionados à gravidez. Então, aqui a gente discute mais alguns pontos, né? A terapeuta sugerir de forma crescente nos períodos 2, 3 e 4 o significado do comportamento das pessoas na vida da criança parece indicar, em alguma medida, que ela se tornou menos neutra, já que esta não é uma prática, então, que a gente tem na psicoterapia psicanalítica, né? Isso iniciou quando a terapeuta já sabia da gravidez, mas a paciente ainda não. E esse item se tornou mais significativo ao longo do tempo. Então, a gente levantou a hipótese de que a variação desse item esteja relacionado ao item 93, que é sobre a neutralidade da terapeuta, que decresceu de maneira significativa com o passar do tempo. E segundo a literatura, é possível que a gravidez da terapeuta diminua sua neutralidade ao longo do processo e que sejam enunciadas informações da terapeuta real, né? Eu me lembro que eu conversava muito com a terapeuta e ela trazia assim que era diferente responder as perguntas dos pacientes nesse momento, né? É menino ou é menina? Qual que vai ser o nome? Enfim, todas as perguntas que surgem a partir da gravidez, né? Que surgem do paciente, da criança, a partir da gravidez. E o quanto que eram também questões reais que precisavam, ela entendia que precisavam serem respondidas, né? E para até contar para vocês, assim, no momento que a terapeuta conta para a paciente, né, que foi até uma questão que a Marina também falou, se a gente, quando é que a gente conta, se tem um momento certo de contar, enfim, a terapeuta, ela pensava algo que é interessante, talvez, da gente discutir aqui, que em todo momento, assim, do tratamento, de certa forma, a gente mostra para os pacientes que eles não... estimula os pacientes a eles não perguntarem, a não falar da gente, né? Não falar do terapeuta, da vida do terapeuta, né? A gente estimula os pacientes a, de certa forma, não perguntarem, ou, enfim, perceberem que eles têm que falar deles, enfim. Então, a terapeuta, ela se sentia muito preocupada, assim, da paciente poder perguntar para ela, né? Quando é que vai ser o momento que ela vai se sentir à vontade para poder perguntar?
E aí começou lá pela sessão 12, 13, a menina começa a dizer assim, mas tu mudou o teu cabelo, que bonito que tá o teu cabelo. Aí na outra sessão, mas teu cabelo cresceu, e esse teu colar? A terapeuta dizia, foi descendo, né? Esse teu colar, e a tua blusa, e como tu tá bonita. E foi cada vez falando aos pouquinhos, né? Cada sessão que passava surgiam mais comentários a respeito da terapeuta. E aí teve uma sessão, então, que a terapeuta falou para a menina, olha, tem alguma coisa mais que tu quer me perguntar? Né? Tem alguma coisa que tu, enfim, queira saber de mim, que tu ainda não me perguntou? E aí a menina falou, tu tem filhos? E aí foi nesse momento, então, que a terapeuta revelou, né, para a paciente sobre a gravidez. Ainda com relação à neutralidade, né, a menina passava por um momento de grande vulnerabilidade, ela perdeu o pai de forma repentina, um familiar próximo também estava gravemente doente e a terapeuta tinha engravidado e iria se afastar por um período, né? É possível que a terapeuta tenha experimentado um sentimento inconsciente de culpa por ter que abandonar, entre aspas, a sua paciente. E com essa história e nessas circunstâncias, o que talvez explique o motivo para ela não colocar tantos limites, não discutir a vida atual da criança, diminuir a neutralidade. E no quarto e último período, então, do tratamento, a Alice retornou para a psicoterapia com um número de sessões determinadas até o encerramento. Isso se expressou nos scores do item 75, né, que diz respeito à discussão, interrupções e pausa no tratamento, que novamente cresceu de forma estatisticamente significativa. Isso pode ser explicado, pois esse era o conflito principal da paciente, né, lidar com perdas e separações, que estava sendo revivido de forma concreta no setting terapêutico. Então, no retorno, na fase 4, né, no retorno, a mãe estava muito convicta que ela queria que o tratamento terminasse, porque a menina estava bem. E a menina, ela estava como que dividida, né? Ela não queria se opor ao que a mãe queria, mas ela também não queria perder a terapeuta dela. A presença de conflitos relacionados à gravidez da terapeuta é natural e é até esperado por parte dos pacientes, de forma geral. Porém, percebeu-se que para Alice, eles ficaram bastante intensificados, talvez pela sua psicopatologia, que estava associada a perdas importantes, então, na vida dela, né? Levanta-se a hipótese de que a relação da terapeuta com a mãe da Alice necessitasse de maior investimento e trabalho, enfim, né, para poder ajudar a mãe a poder lidar com as questões dela. Certamente ela também estava passando por um momento difícil de luto, né? Ela foi encaminhada para tratamento pela terapeuta da Alice, mas ela não buscou. Entrevistas mais frequentes de acompanhamento com essa mãe poderiam ter oferecido mais suporte e, quem sabe, prevenido o encerramento prematuro da psicoterapia de Alice. Enquanto a terapeuta esperava por um filho, a mãe de Alice experimentava um momento oposto do ciclo vital, relacionado a uma perda prematura e repentina do marido. E tal fator pode ter constituído, então, uma espiral negativa que não foi suficientemente percebida e trabalhada, então, levando ao abandono precoce do tratamento. Mas é interessante trazer dados, assim, da menina de forma geral, né, que com o passar do tempo, elas conseguiram discutir mais a autoimagem da menina, ela parecia menos tímida, menos inibida, menos triste, deprimida, ela demonstrava alcançar novas compreensões e insights sobre suas atitudes e conteúdos que emergiam nas sessões, indicando que sim, ela tinha uma melhora mesmo, né, pelo menos sobre alguns aspectos, até o encerramento do tratamento. Considerações finais, então, identificou-se algumas mudanças no decorrer desse processo, diminuição da neutralidade, diminuição da colocação de limites, discussão acerca do porquê da terapia e discussão das pausas e interrupções do tratamento, né? As análises estatísticas relacionadas às etapas da gravidez da terapeuta permitiram estabelecer a hipótese de uma associação, então, entre esses fenômenos, indicando na mesma direção encontrada na literatura,
que a gravidez pode ser sim um fator que repercute na psicoterapia de crianças. Uma particularidade importante nesse caso diz respeito ao momento de vida da paciente, né, que foi trazida para tratamento poucos meses após a perda repentina e prematura de seu pai, a quem ela era muito ligada, né? E assim, as mudanças observadas no decorrer do processo também podem estar relacionadas a esse luto, e não só a gravidez. E o conhecimento empírico do processo terapêutico psicanalítico durante e após a gravidez da terapeuta pode auxiliar os clínicos em sua conceitualização de casos similares, na compreensão e na interpretação do processo terapêutico e na ampliação do conhecimento sobre a psicoterapia de crianças. Essas são algumas referências que a gente usou. Isso aí. Muito obrigada, pessoal. Ótimo, né, gurias? Muito bom acompanhar, acho que tanto o que a Marina trouxe, né, a Marina, assim, do livro. Eu li o livro de vocês, né, as colegas, as demais colegas são minhas colegas lá na Brasileira, né, então acho que foi muito importante, assim, quando eu também descobri que eu estava grávida, ter um livro que também pudesse me auxiliar, né, e conversar com a Fernanda, que além de minha colega, é uma grande amiga, né, viver esse momento também pensando na pandemia, né, então acho que são situações dos atendimentos remotos também que hoje abre esse espaço para também a gente pensar, né, analista grávida por trás das câmeras, assim, né, então acho que é uma temática também bem atual que vai seguir sendo pensada, né, mas penso muito no que vocês trouxeram, né, gurias? Eu pensei em algumas inquietações para a gente abrir o diálogo, né, para todos que estão aqui presentes. Deve ter também muitas analistas grávidas ou que já passaram, né, por suas gravidez e no momento presencial, né? E uma das coisas que até eu conversei com a Fernanda, né, assim, que a gente pode trocar algumas ideias, diz respeito a essa questão, assim, né? Como que isso se tem alguma diferença, semelhança, e claro que tem, mas pensar em quais, assim, da psicoterapia de infância, de crianças, e a psicoterapia dos adultos, né? Porque no livro, né, Marina, assim, vocês trazem muitos casos, acho que a Nara traz casos de criança, sim, né? Mas a maioria de vocês traz os casos de adultos, né? E como que a gente pode pensar essa conversa mesmo, assim, esse diálogo entre a infância, né, e os pacientes que são adultos na clínica, né? Mas para a gente abrir nosso debate aí, nosso diálogo. No estudo que eu fiz, assim, de revisão, na verdade, de alguma forma, os conflitos são parecidos, né? Vão aparecer na transferência, vão aparecer na contratransferência. Talvez o que a gente possa pensar é que com as crianças, de alguma forma, isso vem mais direto, assim, mais cru, assim, né? Talvez os adultos, eles deem uma volta mais para falar sobre isso, não sejam tão diretos no material, né? Mas as crianças, elas são, me parece, assim, que isso aparece de uma forma mais crua mesmo, assim, né? Se eles estão incomodados, enfim, é mais direto, me parece que é assim, né? Eu não tenho, né, experiência na clínica com crianças, né, mas em psicanálise a gente está sempre trabalhando com o infantil, né, com a sexualidade infantil que vai se apresentar, né. Então, acho que por isso existam tantas semelhanças na percepção das crianças e dos adultos, né. E o que a gente reparou, conversando, trocando um pouco, é que naqueles pacientes tidos, às vezes, como mais regressivos, isso aparecia mais escancarado, né? Mais precocemente, e talvez, como traz a Fernanda, de uma forma mais direta, né? Alguns pacientes aí, eu acho que sobre, né, a incidência do recalque, às vezes, né, ao perceber, nem falavam achando que eu podia estar gorda,
né? O que está acontecendo? Ela está ficando estranha. Então, tem uma ação de um recalque que daí impossibilita que isso apareça, né? Tão diretamente. E, Letícia, tu falou na questão da pandemia. Acho que teremos muito material, né? E aí vocês, né, tragam para o mundo essa experiência, né, da gravidez na pandemia a partir dos atendimentos muito mais virtuais, né? Mas se fala um pouco que a pandemia é meio que o puerpério do mundo, né? Que o mundo inteiro está em puerpério, a gente está resguardado, a gente está de quarentena, né? E de alguma forma privados de muita coisa, assim como o puerpério nos priva de muita coisa, né? Mas se a gente pensa também que a transferência é capaz de ser estabelecida, né, numa relação virtual, e por isso seguimos atendendo, algo vai ser transmitido entre esses inconscientes, né, que estão trabalhando juntos. Então, acho que tem muita coisa interessante que vai ser produzida, e também pensando isso do online e dessa questão da gravidez, o quanto o atendimento online também não expõe a intimidade dos analistas, né, que mudam o setting, às vezes estão na sua casa, assim como a gravidez expõe a intimidade da analista, o atendimento online também, as pessoas estão ouvindo barulhos da casa, estão tendo interferências, né, desse ambiente tão familiar para analista e tão estranho para analisando, que até então tinha a proteção, né, dos consultórios. Então, acho que são similaridades e são questões afins que teremos muito material para seguir, né, pensando a clínica. Ótimo. Pessoal, alguém quer perguntar? Alguém se sente à vontade aí? Pode abrir o microfone e participar do nosso diálogo. Eu poderia fazer um comentário. Posso? Claro, Ângela. Tá. É muito interessante ouvir o trabalho de vocês, Fernanda e Marina, né? Ver que estão produzindo bastante em cima da clínica, eu acho muito, muito interessante, né? E eu queria trazer um relato meu, do meu filho tem 29 anos, tá? Então já faz muito tempo. E assim, levando em conta o que a Marina falou, que eu atendia na época, já estava atendendo mais adultos, tá? Mas uma paciente justamente mais regressiva, que quando eu retornei, era uma paciente muito regressiva, realmente. E tinha um filho de 6, 7 anos na época, que ela mal cuidava, né, desse filho. Ela não dava conta de si, então dava muito mal, não dava conta do seu filho. E quando eu retornei, eu me afastei 45 dias, ela me relata ter comprado uma boneca, que ela dormia com a boneca. Tá? E no trabalho com ela, a gente foi vendo assim que hora ela se identificava comigo, cuidando da boneca, né? Ora ela era boneca sendo cuidada por mim. Né? E foi um trabalho que eu fiz com ela que eu acho assim, o que eu mais ajudei foi no sentido dela poder ser uma boa mãe para esse filho. Sabe? Isso foi aparecendo ao longo do processo. Interessante, assim, essa identificação que ela fez com uma mãe cuidadora, que ela pôde se transformar numa mãe cuidadora do seu próprio filho. Uma experiência, assim, que eu tenho muito forte. E foi uma paciente, assim, que eu, de alguma forma, disponibilizei para os meus pacientes, se em algum momento que eles precisassem muito, né, eles poderiam entrar em contato, que eu ia dar um jeito de atendê-los. E essa paciente não me pediu, mas eu tinha uma paciente muito invasiva, com funcionamento mais neurótico, e aquela paciente me pediu, por bobagem. Né? Ela queria justamente me tirar do meu sossego. Então, cada paciente funciona de um jeito diferente e é muito interessante, muito rico de ver. Isso é interessante, né, Ângela, porque logo, né, que a gente fica grávida, a Fernanda falou um pouco da culpa, né, esse sentimento de culpa que é mobilizado na analista, que eu fui inventar, agora eu vou ter que trabalhar isso, o tratamento estava andando, eu tenho uma novidade que é minha, que eu vou estar colocando, mas como possibilita, né, que temas que talvez demorassem mais para aparecer, questões que demorassem para aparecer, sejam trabalhadas, né, e sejam vividas nessa relação, olha que bonito está trazendo, né, que a partir da tua experiência houve uma identificação com esse lugar amoroso, materno, cuidadoso, né? Então, se em alguns momentos é um entrave,
E eu vi que alguém perguntou aqui no chat sobre pacientes mais regressivos no livro. Sim, em alguns momentos é um entrave, mas é uma demanda de trabalho que, se a gente está com a escuta, né, investida, afinada, a gente consegue usar como um momento de mudança também, né, psíquica, como momento de transposição da resistência para trabalhar elementos que talvez demorariam mais, né? Então, é sim, com pacientes, né, às vezes com pacientes mais regressivos, um momento turbulento, mas também é sempre uma oportunidade, né, de enfim, de bombar, né, assim, às vezes coisas que estavam mais recalcadas, coisas que estavam demorando para aparecer, então é uma intensidade muito grande, né. Letícia, queria fazer um comentário. Claro, Ângela. Primeiro, queria agradecer as apresentações da nossa convidada. Acho um tema assim, muito importante. Como analista e também passei por este momento, eu sempre considerei um grande privilégio, tanto para o analista quanto para o paciente ter uma analista grávida. Tá? E uma das coisas que eu acho importante que se tem acesso não só do ponto de vista do recalcado, mas uma coisa que a gente estuda bastante na vincularidade e a questão da transmissão transgeracional. Tem um paciente de análise eu tive acesso ao da ordem do recusado, que o fato de eu estar grávida propiciou um acesso a uma história transgeracional que tinha muito a ver com a identificação alienante que o meu paciente tinha. E o que permitiu foi justamente a presença do bebê. Né? Então, eu acho que isso é muito vital no sentido do trabalho da transferência, mas no quanto interfere, assim, desloca tanto o paciente quanto o analista do lugar entre aspas, né, seguro da neutralidade, né, desta dimensão da gente estar sempre sendo deslocado, na verdade. Né? Então, acho que é um bem-vindo deslocamento, mas eu acho que um tema também legal de trabalhar é essa oportunidade do retorno do recusado aí, transgeracional, né? Mas obrigada, gurias, né? Um prazer aí escutar. Karime, quer falar? Nossa, quero um pouquinho. Primeiro de tudo, eu queria me desculpar com a Fê, porque eu acho que eu fiquei tão preocupada de receber a Marina, que vinha de fora, que eu não me dei conta que a Fê ia apresentar. Então, Fê, desculpa, e eu não sabia que tu tinha um mestrado que falava disso, né? Porque eu acompanhei a pesquisa mais do doutorado do que a do mestrado. E eu fiquei pensando quanta produção que a gente tem na casa, né? Que às vezes a gente não consegue ter tempo também de dar conta de conhecer todo esse material, assim. Então, em primeira mão, assim, de público, dizer isso, né? Que a homenagem é para as duas, mas eu queria receber a visita. E, então, dizer que eu também, né, acessei o livro, amei o teu capítulo, né, Marina, que nem eu já te disse. Achei muito legal a gente poder fazer esse contraponto de escritas diferentes e do quanto era uma brecha, né, na nossa literatura, poder ter um material assim para a gente acessar. E acho que, como a Ângela diz, né, cada um de nós, né, as que puderam, né, passar por essa experiência ou que estavam em consultório, tem alguma história nesse sentido para contar. E como vocês falaram de clínica de criança, eu me lembrei de uma situação que talvez alguns colegas já conheçam, que eu comentei. Quando eu tive a minha primeira filha, eu comecei a avaliar uma criança antes até de eu saber da gravidez, né? Ou logo depois que eu fiquei sabendo. E esse menininho desenha nas entrevistas iniciais uma situação assim de um bichinho, né? Que era um mamífero grávida no caso de gêmeos. Então, nascem 2 bebês.
E eu fiquei muito impressionada com aquilo, porque eu pensei, será que eu tô grávida de 2? Que é uma fantasia onipotente bárbara, né? Eu estou produzindo muitos ao mesmo tempo. E quando os pais chegam na entrevista de devolução, a mãe me conta que está grávida. E eu perguntei para ela, vocês já conversaram? Foi uma gravidez fora do tempo para esta mãe que já tinha, né, tido a sua prole de projeto. E ela disse, não, ainda não contei para as crianças. E eu disse, olha, mas eu acho que o teu filho já sabe, né? E ele sabe que eu tô grávida também. Eu falei para ela. Então, isso vai ser uma grande oportunidade para ele, ou não sei bem o que vai acontecer ao longo do caminho. Mas pela história foi uma grande oportunidade, né? Como a Ângela estava dizendo também, da gente poder pôr em fala e poder viver juntos, né, essa experiência. Claro que cada um, né, na sua singularidade foi trazendo a sua história infantil com a gravidez, mas poder, né, transferencialmente ter alguém que está amparado, como vocês disseram, né, pela sua análise, pela sua supervisão, e que pode também receber todo o pesado e o desligado que vem das histórias transgeracionais, né, difíceis às vezes de alguns pacientes, é o que abre um grande caminho para a transformação. Então, assim, acho muito legal que a gente possa estar tendo esses espaços, né? Eu disse para a Marina que eu amei o capítulo dela, que é muito poético, né? Lindo, lindo, assim, da gente ler, como outros, né, do livro também. Mas acho que é um capítulo de abertura que dá vontade da gente ler o resto do livro. Então, assim, agradecer a vocês duas, porque é um tema super interessante, né? E a nossa instituição trabalha muito com bebê, com observação de bebê, com intervenção. Então, poder falar, né, de quem produz esses bebês todos também é muito interessante, né? Então, obrigada, gurias. Karine, posso falar um minutinho, Lê? Pode, claro, tem mais uma pergunta, e daí depois a gente já está, né? A Michele me lembrou do avançado da hora, então vamos conversar um pouquinho, fala, que depois tem uma pergunta da Lucimara, que daí eu faço para vocês. Eu ia só dizer para a Karine que, na verdade, eu não tinha ainda tido uma oportunidade de poder apresentar realmente, né, para toda a nossa instituição, o mestrado. Eu tinha apresentado em alguns pequenos grupos, como no departamento de pesquisa ou como em uma outra disciplina, né? Mas foi a primeira vez realmente que eu tô. Então, é natural que tu não saiba mesmo, né? Talvez muitas pessoas não soubessem. E gurias, para Marina e para Fernanda, a Lucimara pergunta o seguinte, né? Gostaria que falassem mais sobre a questão de contar ou não, e quando e como contar sobre a gravidez, né? Acho que isso é todo mundo, né? Nós falamos bastante disso, mas algo realmente, né, importante de ser pensado. Como contar? Pois é. Acho que existe a máxima, né? Cada caso é um caso, e que ela vale muito para isso, né? Porque o impacto é diferente em cada um, né, que está na nossa clínica. Então, acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de que não existe uma regra, né? A gente vai ter que ir percebendo qual é o momento, como que isso está fazendo parte, né, da história desse sujeito. Então, é um momento delicado, mas, novamente, é um momento que podemos trabalhar, né? Porque, às vezes, a percepção nos denuncia alguma coisa, uma percepção muito precoce, e também uma não percepção também denuncia alguma coisa, né? Que impedimento é esse? Eu lembro agora de uma analisanda que tinha uma questão de não ter sido mãe, né? Era uma questão, ela já estava com mais de 45 anos, tinha um desejo, mas não sabia se fazia alguma coisa para realizar aquele desejo, então havia um impedimento em relação à maternidade. E eu fui minhas amigas diziam que eu era grávida de Taubaté, né? Porque minha barriga era enorme. Então, assim, eu já estava com uma barriga explodindo e ela nunca falou da minha barriga. Até que um dia, por coincidência, ela me viu atravessando a rua. E aí ela vem
para a sessão dela e fala, eu não tinha ainda reparado que tu estava grávida. E a gente pôde trabalhar de que ordem era esse impedimento, né? Por que ela não sabia? Por que ela não tinha visto aquela barriga, né? E aí, sim, a gente pode trabalhar isso. Então, cada momento da comunicação tem que preservar a especificidade da transferência, né? Alguns que tu sabe que vão, sei lá, que estão iniciando o tratamento, tu já está no início da gravidez, às vezes tu comunica, né? Assim como tu comunica no contrato, às vezes tu tem que comunicar para a pessoa poder optar também, né? Bom, essa pessoa vai sair de licença, não sei se eu quero uma analista grávida nesse momento. Então, acho que tem muito a ver com que momento do trabalho analítico tu tá, né, com aquela pessoa. Concordo plenamente com a Marina, acho que é bem por aí, assim, vão ter pacientes que logo no início vão olhar para a gente e dizer, tem uma coisa diferente em ti, né? E tem pacientes que vão te ver barriguda, com a barriga estourando, e não vão querer falar sobre isso, né? Uma coisa que eu comentei com a Letícia antes aqui, quando a gente estava conversando antes da nossa reunião, é que como essa é a minha segunda gravidez, né? Eu tive a experiência de ser uma analista grávida no presencial e ser uma analista grávida no online. E tem muitos pacientes que seguem comigo daquela época, né? Então, que me viram grávida, né? E é interessante observar que, na verdade, me parece que as reações não mudam muito, assim, né? A paciente que chegou e falou que sofreu muito porque eu estava grávida, ela tinha muitas fantasias de que eu ia morrer, de que coisas muito ruins iam acontecer comigo, que eu nunca mais ia voltar para atender ela. Foi a paciente que agora ligamos a câmera, eu não vejo ela desde março presencialmente, né? Ligamos a câmera, ela olhou para mim e falou: Fernanda, eu tenho observado que tu tá diferente, tu tá grávida. e aí a gente pôde retomar tudo aquilo que ela viveu na minha primeira gestação, né? E ela dizendo, tu te lembra que eu tinha medo que tu morresse e tal, ela falando, né? E os pacientes que negavam, assim, que não queriam falar sobre isso, seguem sendo os pacientes que não querem falar sobre isso agora também. Então, tem algo aí que mudou, claro, né? A gente tá com a nossa vida mais exposta, enfim, né? Tá atendendo de casa, mas tem algo que também é particular dos pacientes e que se mantém, né? Sendo o tratamento presencial ou online, né? Eu acho que com as crianças, enquanto a Marina falava sobre como revelar, enfim, o momento, e acho que com as crianças a gente tem que ter sempre o cuidado também de pensar que a revelação também precisa ser para os pais, né? E que a gente tem que perceber o tempo, né? Quem que vai se dar conta, ou como é que isso vai vir primeiro, se vai vir numa consulta com os pais, porque pode ser que eles se deem conta primeiro que a criança, ou se vai vir numa consulta da criança e a gente vai ter que chamar os pais para conversar sobre isso, né? Mas a gente sempre também tem que estar atento quando é crianças e adolescentes, eu diria, né? A gente também tem que estar atento à reação e a trabalhar essas questões com a família. Ótimo, gurias. Michele, encerramos. Então tá, queria agradecer, né, principalmente a Marina, que é a nossa convidada de fora, né, Marina da instituição, assim, o livro tá lindo, né, eu até já reli alguns capítulos, assim, né, então acho que é muito importante essa contribuição de vocês, assim, né, para pensar toda a questão do feminino e de uma analista grávida, né, e os analistas homens também grávidos, porque acho que isso também vem, né, até como tu colocou, né, o Lucas também estava grávido, né, que é o editor, então poder viver isso, né, na clínica, eu acho que só tem a acrescentar, né, a gente amplia a nossa clínica, na verdade. E obrigada também, né, Fê, por trazer o teu trabalho,
a Karime traz isso, eu também não tinha lido a dissertação da Fernanda, né, sobre a gravidez, me lembro do trabalho na época, mas também não tinha tido contato, né, com todo o conteúdo. Tá, muito obrigada, pessoal, a todos que estão aqui, né, o Contemporâneo abriu já os cursos, né, a Michele também me pediu para dar essa palavrinha, assim, nós estamos com os cursos abertos para 2021, né, tanto cursos presenciais quanto os cursos online, então esperamos todos vocês quando quiserem informações, né, através do ensino do contemporâneo, tá? Eu também quero agradecer o convite, né? Agradecer para a Michele a oportunidade de poder estar aqui apresentando. Agradecer a Marina, né? Foi muito bom, Marina, poder dividir esse espaço contigo e te rever, então, depois de tantos anos, né? E a ti, né, Lê, que é sempre bom, enfim, a gente poder partilhar e compartilhar os momentos aí. Isso, mais um, né? Isso. Obrigada. Obrigada ao Contemporâneo, a vocês, gurias, né? Fernanda, Letícia, Michele. Parabéns, Karime. Tá? E muito bom trocar com vocês, que a gente tenha mais intercâmbios entre as casas, né? Muito bom. Isso. Seguiremos as discussões, né? Pós-pandemia. Isso, nos encontramos. Uhum. Tá? Um beijo, gurias. Obrigada a todos. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau.